Você está no podcast Pode Propagar, que conecta jovens publicitários à comunicação e marketing de um jeito leve e atual. Dê um play na ideia e fique por dentro do que rola no universo publicitário. Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Duda. Oi, gente, aqui é a Júlia e nós somos alunas do 3º semestre de Publicidade e Propaganda aqui da Unip Vergueiro. E nós estamos começando mais um episódio do podcast Pode Propagar. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, César Belardi, e falaremos um pouquinho do cinema no cenário publicitário. Professor, você pode começar se apresentando a sua carreira profissional, como você começou, qual a sua formação, como você chegou aqui na Unip, quanto tempo você está aqui? É uma capivara pré-histórica, mas tudo bem. Tudo bom? Como é que vocês estão? Bom que vocês estão aqui. Então, é assim, eu sou professor aqui da Unip desde 89, tá? Da área de comunicação. Minha formação é na parte de humanas, em teoria da comunicação. Eu tenho formação em outras áreas também, que foi mais por curiosidade do que por aplicação profissional mesmo. Uhum. E eu sempre tive voltado muito para toda a questão de criação, linguagem, teoria da comunicação, produção, mais mídia eletrônica, né? Trabalhei fora. Trabalhei, né? Se só dá aula, é professor, ou trabalha também, né? Então, também trabalhei, Sim. além de dar aula, em emissora de TV, emissora de rádio, com produção de podcast, algumas coisas fora também. Então, tem uma experiência dentro disso, né? E na parte de cinema, algumas coisas fora daqui também, que tem um dedinho meu em algumas produções, né? Principalmente norte-americanas. Mas tô por aí. Entendi. Tô por aí. Bom, e para começar um pouquinho com o tema de hoje, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o cinema como comunicação. Então, deixa eu começar conversando com vocês assim. Uma diferença entre cinema e filme. Tá? Que hoje é muito claro isso. Sim. Hoje ficou mais forte ainda. Devido ao streaming, né? Uma coisa acentuou toda depois de 2020, com a pandemia, ficou todo mundo calacrado em casa. Então, a questão do cinema a gente considera muito mais como uma experiência, tá? Uma imersão. O filme é a obra, é a produção que está lá solta e você assiste onde você quiser, no teu computador, no tablet, no celular, sei lá. Teve gente que assistiu O Senhor dos Anéis no celular. É inconcebível, é um troço absurdo. Então, quando a gente fala em cinema, é a questão da experiência de imersão. Você está numa sala escura, né? A sensação de que só está você e aquela janela na tua frente, né? E aí acontece lá o efeito da ruptura da quarta parede. Você entra no filme, você atravessa aquela parede, você atravessa aquela janela e passa a experimentar mesmo o que está acontecendo lá dentro. E isso só o cinema vai te proporcionar. A experiência lá na sala de projeção, tá? De você estar lá dentro, o som à tua volta, mais nada acontece, só aquilo. E dependendo do que você está assistindo, você acaba respondendo fisiologicamente. Teu coração acelera, tua respiração fica mais rasa, mais acelerada, você sente alívios. A coisa de agarrar, né, a poltrona numa situação de tensão ou agarrar quem está do lado numa situação de tensão. São experiências únicas, né? Único, é só seu isso, é só seu. Diferente um pouco dessa bobagem, opinião pessoal, né, o cinema 4D, que trepida a poltrona, que cai coisinha. Isso é mais um parque de diversões do que o cinema em si, né? Porque é a experiência pessoal, é como você falou, é tua, é particular. A mesma obra vista na tua casa, na sala da tua casa, tem pipoca, tem celular, tem luz, tem gente atravessando, tem você se acomodar melhor no sofá e dormir, né? Você poder dar pausa, fazer qualquer coisa nesse sentido. Então, são situações distintas. A situação do cinema, ela é imersiva. Ela é um evento, né? A palavra da moda para algumas situações agora é uma experimentação. Quase isso, né? Mas é imersivo. Você assistir um filme numa sala de cinema e assistir na tua casa são duas situações distintas. Tanto que algumas produções de TV, e necessariamente não é minissérie, não é episódio de seriado, não é longa-metragem para televisão,
Jogos de futebol, por exemplo, né? Shows são apresentados em salas de cinema, exatamente para proporcionar essa imersão, tá? Uma das situações que talvez seja mais típica e recente, né, são alguns desses filmes musicais. Eu vou dar um exemplo assim, pessoal. Tá? O Bohemian Rhapsody, do Queen. Tá? Houve uma sessão para a plateia cantar. Né? Sim. Teve sessões, por exemplo, de colegas nossos, né, que quando foram assistir Parque dos Dinossauros, disseram assim, finalmente um dinossauro que parece de verdade. O que eu perguntei para ele foi, como é que você sabe que o dinossauro parece de verdade? Porque estava lá. Ele estava lá. Né, Marco Aurélio? Estava lá. Pode deixar se quiser, viu? Não tem problema. Pode deixar, provocação. Então, é essa situação mesmo de imersão, de você entrar na obra. O cinema é isso. Tá? O conceito básico do cinema é esse. Como envolvimento pessoal. Como produção, você tem o que você bem entender. Desde arte, desde mercado, desde publicidade, propaganda, documentário, o que vocês pensarem, ele acomoda. Exatamente pelo efeito de você ser capaz de entrar na obra nessa condição. Ok. Tá? E como é essa relação do cinema com a publicidade? A maioria pensa que é só merchandise. É só merchandise? Como acontece isso? Como a gente observa isso? Se sempre é proposital, né? Porque às vezes a gente vê um detalhezinho assim de Sim. alguma marca. A gente quer saber se realmente passou assim despercebido. Deixa ou não, é tudo pensado, tudo calculado. Sim. Então é assim. Ele é muito mais que isso. Tá? Ele é muito mais sutil e também pela imersão que você tem nessa experiência, você pode conduzir algumas respostas. É ruim você falar em manipular, mas tem um pouco disso. Sim. Tem um pouquinho Tem. disso. Sim, tem. É inevitável. Você acaba, né, mexendo para que a resposta seja aquela esperada. É publicidade, é propaganda, é marketing, Sim. é comunicação de mercado. É feito para isso, né? Exato. Querendo ou não. Explora-se isso, né, nessa condição. Então, é assim. O cinema, eu coloco em 3 etapas. A primeira é essa básica, né, que vocês falaram, um merchandising, um produto que é apresentado, um carro, alguma coisa nessa condição. A segunda é uma condição de estética, de estilo, de comportamento, de atitude, quase como moda, quase. Tá? Então, por exemplo, uma nova maneira de se expressar, de falar, de agir, um recorte da sociedade, tá? Uma tribo que se mostra mais presente em algumas produções. Né? Então, você tem também isso como comunicação, conceitos de sociedade, conceitos éticos, morais, atitudes de relação interpessoal. Né? Então, o cinema ele te traz muito isso. Historicamente, lá, início do século XX, o cinema ele funcionava muito isso na América do Norte. Havia uma rede imensa de transporte por linha de trem. Né? E todos os outros transportes eram muito mais precários, não existiam tanto assim. Estou falando lá em 1900 e nada, quase, beirando 1800, 1900, né? Está lá naquela borda. Então, o que acontecia? O filme chegava nessas cidades mais remotas da América do Norte. E esses filmes chegavam mostrando vestidos, estampas, atitudes, comportamentos, aquela coisa toda, né? Daquela sociedade que, puxa, eu estou vendo num filme, né? Que envolvente, que coisa. O hábito, o comportamento do cigarro, do fumar. Né? Se vocês pegarem alguns filmes dos anos 50, em preto e branco, era charmoso, o galã fazia aquela fumaça branca na frente da mocinha. Troço horroroso hoje, mesmo. Quando essas populações viam os filmes antes, com esses comportamentos, logo depois, alguns
poucos meses depois, chegavam os catálogos e esses produtos para serem vendidos nas lojas locais. Então, aquele vestido que a garota viu no filme, e que ela ficou apaixonada por aquele vestido, depois de algumas semanas, depois de 2, 3 meses, ele estava sendo oferecido na loja. E isso é um hábito de consumo, isso é um comportamento de consumo que o cinema gerou. Então, é uma questão de atitude comportamental mesmo, não tem por onde, mesmo. Quando essas populações viam os filmes antes, com esses comportamentos, logo depois, alguns poucos meses depois, chegavam os catálogos e esses produtos para serem vendidos nas lojas locais. Então, aquele vestido que a garota viu no filme, e que ela ficou apaixonada por aquele vestido, depois de algumas semanas, depois de 2, 3 meses, ele estava sendo oferecido na loja. E isso é um hábito de consumo, isso é um comportamento de consumo que o cinema gerou. Então, é uma questão de atitude comportamental mesmo, não tem por onde. Assim, a primeira condição é essa, né, de você ver um produto exposto. A segunda é a questão de você construir um comportamento, um hábito, uma expectativa de consumo a partir disso. E a terceira é o próprio cinema, como um objeto de mercado, como um produto de mercado. Gente, observa o que aconteceu com Ainda Estou Aqui. Ele tem todas as duas condições, tá? De apresentar alguns produtos presentes que nem estão mais disponíveis no mercado, pelo tempo em que se passa o filme, mas que alguns saudosistas, alguns colecionadores vão procurar isso, vão atrás. Ele tem a questão do comportamento, que tudo bem, apesar dele se passar décadas no passado, é uma situação que está sendo revisitada hoje, né? É uma questão de conscientização. Então, é um comportamento também. E a terceira é ele como uma obra, como uma peça de mercado, que ele está disponível em todos os lugares. Então, a gente pensa assim, eu vou fazer dar uma passada de pano em algumas coisas. Se é bom, se está sendo divulgado como um produto, todo mundo está falando daquele filme, eu quero consumir. Se eu vou entender ou não a qualidade do que eu estou consumindo, é outra história. Mas é assim, você encontra esse filme disponível em diversas salas para imersão. Mas se você não tem essa sensibilidade de imersão no cinema, você compra um DVD que está disponível em algum canto. Você baixa de algum lugar, você espera sair no streaming e assiste confortavelmente na sala da tua casa. Mas na sala da tua casa, talvez você não tenha a qualidade de imersão, como, por exemplo, tudo escuro e você ouve numa cena do filme um som lá no fundo que te faz segurar a respiração. Eu estou falando especificamente do Ainda Estou Aqui. Enquanto na tua casa tem uma série de outras interferências e esse som passa batido. Então, né? Mas ele é um produto de consumo e vira um produto de consumo de massa. Todo mundo tem acesso. Tá? Então, ele como produto também é algo presente no cenário da publicidade, da propaganda, do mercado. A expectativa que a gente tem por uma série de novos filmes que são anunciados. O Liga da Justiça vai atrasar 1 ano, e o outro Batman vai atrasar não sei quanto. O Velozes e Furiosos, que eu já perdi as contas em qual ele está, sei lá, também vai demorar não sei quanto tempo. Ele é uma produção, e os produtos de massa, eles invariavelmente costumam ser mais do mesmo. Né? Você tem uma reprodutibilidade daquela sensação original. Que você pode muito bem assistir só em casa. Né? Não tem grandes preocupações. Então, eu vejo o cinema relacionado à publicidade dessas 3 maneiras. Depende do cenário de mercado saber qual delas, ou quais, que eu posso combinar, são interessantes naquele momento. Sim. Tá? Para aquele produto, para aquele serviço, para aquele cliente, para aquela população. Né? E qual que você acha que é o papel da agência de publicidade em relação ao cinema e o cliente? Enxergar isso.
a agência ela precisa ter uma perspicácia, tá? Ela precisa ter uma percepção boa o bastante e ter uma ligação com a realidade, eu vou chamar de financeira, tá? Para poder encontrar os patrocinadores corretos para aquilo, tá? Que não é só você pegar uma lei de incentivo que está aqui, e eu sou 120% a favor de qualquer lei de incentivo cultural. Tem que ter. Não é, eu estou pensando, não tem que pensar, tem que fazer. É necessária essa abertura, essa disponibilidade, tá? De você ter lá uma Ancine, você ter uma Globo Filmes ou alguma coisa, perdi o nome agora. Então você tem sempre lá uma Petrobras, você tem uma empresa, né, uma Cedibra, um negócio qualquer patrocinando esse filme. Mas fora o patrocínio do filme, eu preciso ter outros meandros para encontrar os patrocinadores, os apoiadores, os divulgadores, quem vai dar voz e dizer, não, esse filme é bom por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Então, a agência, nesse momento de encontrar, por exemplo, a inserção de um produto num filme, no nosso cenário, Brasil, ela precisa ter essa perspicácia. Então, vamos imaginar, num filme nosso nacional, é óbvio que em algum momento você vai ter, porque é o nosso cenário real, andando pela rua. Você vai ter um caixa eletrônico de um banco específico. Ele vai tomar uma marca de cerveja, ele vai usar um modelo de carro específico. Isso é inevitável. Então, é muito mais naturalizado. E aí a imersão acontece espontaneamente. Diferentemente, e aí, boca do inferno, né? Diferentemente de você pegar uma produção norte-americana, né? Como é o Guerra Mundial Z, que o personagem para de fugir dos zumbis para pegar uma latinha de Pepsi. Gente, isso não existe. Então, mas é verdade, gente. Isso não é possível. Tudo bem, a gente está falando de zumbi, mas você percebe? A tua suspensão de descrença, que é o que te faz entrar no filme, é a experiência de imersão, você acreditar naquilo. Isso é suspensão de descrença, né? Você olhar para a tela, ver o dinossauro e falar... é de verdade. Isso é suspensão de descrença. Ele te convence. No momento que o cara está fugindo de uma horda de zumbis turbinados, ele para tomar uma latinha de Pepsi? Não. Não fica natural, né? Fica um E negócio Dá, forçado. não então. Sim, Você não sim. consegue entrar naquilo e falar, me deu vontade de tomar Pepsi. Você vira e fala assim, oi? Que raio é isso? Enquanto que as nossas produções, tá? E eu estou sendo mesmo, assim, criterioso. Eu não tô passando pano. Nossas produções são excepcionais na qualidade, na narrativa. Mesmo aquelas comédias mais bobinhas, de pernas pro ar, o outro lá, como é que é? Tapas e beijos. Não, o outro do Hassum, que ele se separa e casa de novo. Até que a sorte não Até separe. que a sorte não sim. separe, né, essas bobagens todas. Até essas, elas têm uma pegada de naturalização. Então, você se sente confortável assistindo aquela peça e você entra nela com mais facilidade. E é bem possível que, ao final de um filme nosso, você sai com vontade de consumir um refrigerante, diferentemente de você querer colecionar o refrigerante que estava no Guerra Mundial Z. Porque ele tem lá Guerra Mundial Z estampado na latinha. São situações de... Tudo bem, é publicidade igual, mas a qualidade do que a agência faz muda. Sim. Percebe? Uma tem uma qualidade muito maior de envolvimento, a coisa da afetividade da comunicação, né? Na publicidade, de você ter aquilo porque te remete a algo seu, a tua experiência pessoal de pele, né? Daquilo que todo mundo viu e acaba logo, vira modinha, passa rapidamente, tá? Não perpetua. E puxando esse gancho, como você avalia o cinema hoje? Principalmente o brasileiro, e quais as principais diferenças dos de fora? O nosso cinema nacional, ele dá certo. Não é que ele tem tudo para dar certo, ele dá certo. Ele precisa estar mais presente, minha percepção. Sim. Ele precisa estar mais presente nas rodas de discussão. Precisamos falar mais do nosso cinema nacional. Sim. Mas, assim, o falar mais não é só fazer
a badalação, né? Da Fernanda Torres, do Walter Salles, do Hassum, ou de qualquer outro. Não é só a badalação do artista, que é ele que faz acontecer a obra. Ele tem que ser badalado, sim, mas não é só isso. É você buscar, por exemplo, equipe de produção. Gente, reconstruir o cenário de rua do Ainda Estou Aqui é espetacular. É um trabalho maravilhoso. E explorar essa condição de experiência pessoal, social, o crescimento do todo. Então, é assim, é a mudança de atitude, é a mudança de agir, a mudança de pensar, é a geração de vocês que está chegando para fazer isso que vocês estão fazendo agora aqui. Isso é extremamente importante em todas as etapas de comunicação. Tá? Trazer, não o novo sempre virá, né? Trazer sempre essa inovação, mas não com o viés do certo e errado, mas com o viés de olha o que está acontecendo agora. Lembra o que aconteceu antes? Olha o que está acontecendo agora. E fazer pensar. Essa imersão de você pensar a respeito é essencial. É essencial. Então, o nosso cinema, ele tem uma pegada comercial, sim, do fazer dinheiro para poder brotar essa grana e bancar uma produção com maior peso, sem dúvida alguma, né? Minha Mãe é uma peça, 1, 2 e 3, que são maravilhosas. São peças maravilhosas. O terceiro filme já era meio caça-níqueis, já perdeu um pouco aquela coisa. Mas ele ajudou a impulsionar financeiramente outras produções. Isso é necessário. Mas o discutir a obra é essencial. É muito mais importante discutir a obra, nossas produções locais, porque a gente vive isso, do que você pensar o que significa o Capitão América levantar o martelo do Thor. Significa que você vai comprar o bonequinho dele levantando o boneco do Thor. É verdade, gente. Sim, sim. É verdade. Você vai comprar o martelo, vai comprar... Vai! E se bobear, você vai no cosplay do Capitão América segurando o martelo do Thor. Serve para isso. Tudo bem, mas não é que está errado. De novo, não é certo e errado. É que não é o nosso contexto. O contexto lá norte-americano faz todo sentido. Isso fica muito claro quando vocês pegam, por exemplo, um filme brasileiro e um filme japonês, um filme iraniano. Tá? Gente, filmes indianos, cinema indiano é maravilhoso. Principalmente se você pegar cópias de seriados policiais que são feitos para cinema na Índia, né? No meio da perseguição policial, eles param para dançar. Porque é a cultura deles. Eles param para dançar. Fazem as dancinhas, aquele negócio todo. Nós vamos olhar e falar que é isso que está acontecendo? De onde eles tiraram essa bobagem? Começa a cantar e fala um troço assim, né? E depois continuam perseguindo o bandido. Você vê de onde eles tiraram isso? Se você não tiver a cabeça lá, o teu contexto não existe. Então, o nosso cinema, ele precisa ser considerado, ele precisa ser discutido cinema brasileiro, não comparado a outro, nunca. No máximo do ponto de vista tecnológico de produção. Agora, a linguagem, a narrativa é nossa, a história é nossa, o conteúdo é nosso. Esse valor precisa ser mais explorado. Sim. O que você quis dizer com isso numa produção nossa? Eu não há vergonha nenhuma, eu não entendi o que aquela cena nesse filme quis dizer. Central do Brasil. Central do Brasil, gente, aquilo é um passeio pelo inferno de Dante. Que ela ela chega no fundo do poço e volta. Quer dizer, ela nem volta do fundo do poço. Ela chega no fundo do poço e se vê numa situação que ou ela se acomoda ou vão jogar uma pá para ela continuar cavando o poço mais fundo. Central do Brasil é de uma crueldade ímpar, que não é diferente da nossa realidade. Não é diferente da nossa realidade. Sim. Diferentemente daquilo que a gente vê etiquetar, às vezes, norte-americano, como, por exemplo, é mais um favela movie. Eu me recuso a usar esse tipo de etiqueta. Não é. É filme nosso, brasileiro, nacional. É nossa cultura, é nosso conteúdo. Sim. Sim. E para finalizar, voltando ao que a gente estava falando no início, né, sobre streaming, como que você vê a relação do cinema com o streaming? Você vê que há uma ameaça? Como que isso impacta no cinema como meio de comunicação? Algoritmo. O streaming produzindo algoritmos dizendo, olha, vende muito você fazer filmes com cenário dos anos 80, por causa de Stranger Things, e depois veio It, a Coisa, que foi cinema. Começa Stranger Things no streaming. Logo vem It, a Coisa. Se bem que eles foram produzidos em outros momentos, mas veio lá com uma pegada parecida. Então, mais uma vez, não é certo e errado. É um momento de transição.
vai haver uma conversa entre os dois, o streaming e o cinema. Os dois vão conversar, tá? Streaming e cinema vão conversar. Eles vão integrar. Então, é um momento Sim. de transição entre os dois, tá? É o brinquedo novo. Tem um streaming. Eu vou esperar para ver esse filme em casa. Dependendo do filme, eu até concordo. Mesmo. Mas é pessoal. Pessoal. Dependendo... Não dá. Você tem que ver isso no cinema para ter um impacto, para ter a imersão. Em casa é outra coisa. Se é um blockbuster desses caça-níqueis, nenhum problema. Tá? Você pode ver pelo show pirotécnico. Por exemplo, Velozes e Furiosos, você vê no cinema para fazer... pela grandiosidade. Né? Aí sim. Mas se você for assistir o Velozes e Furiosos na tua casa, na televisão, você vai estar com o celular ligado junto. Uhum. Sim. Perde experiência. Perde experiência totalmente. Sim. Então, é um momento de transição que você tem entre esses dois. Vem alguma coisa nova, tá? O cinema vai continuar daqui a pouco. O cinema continua sendo cinema, o streaming continua sendo streaming, e eles vão conversar entre si para que essas produções se mantenham, para que elas continuem. Sim. Porque é importante ter esse tipo de produção. É necessário ter esse tipo de produção. Então, nesse momento, a gente fala muito que foi o que aconteceu quando a televisão surge durante o rádio. Acabou o rádio. Não acabou o rádio. O cinema vai acabar por causa do streaming. Não, eles vão se adaptar a essa realidade. Sim. E Sim. vão continuar nas suas linguagens de publicidade, propaganda, marketing, mercado, narrativa, linguagem, por aí vai. Eles vão continuar. Sim, Tá? Não vai sumir. eu acho que é necessário manter os dois, né? Eu acho que o streaming tem seu valor e o cinema tem muito mais. Então, assim, acabar com o outro não vai ser a solução de nada. E eles vão fixar cada vez mais os seus próprios valores. Sim. Sem dúvida alguma, vão fixar cada vez mais. Então, eles estão aí. E vieram para ficar no conceito, não nessa forma que a gente conhece. Vai se adaptar, vai mudar. Mas veio para ficar. Audiovisual veio para ficar. É a nossa maneira de expressar o que está aqui dentro. Sim. E o que está aqui dentro. Isso não tem como escapar. Sim. É isso. Nós estamos chegando ao fim de mais um episódio aqui do podcast. Eu gostaria de começar agradecendo ao professor. Muito obrigado pela presença, Tô pelo por apoio desde o começo. Estou por aqui. A Gil e a todos os envolvidos. Vitória, que está aí na câmera. E é isso. A gente espera você no próximo episódio. Sim, nos acompanhe em todas as redes sociais. E é isso. Tchau. Inclusive, fazer um make-off disso. Foi muito bom. Melhor tirar outra. Tira outra pra segurar a caneca, Gil, pra você ficar igual a eles. Bora lá. Mas tem que mostrar aqui também. Então, vira aí a sua, deixa. Esse foi mais um episódio do Pode Propagar. Lembra de seguir a gente, deixar um like e compartilhar.